Olá, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada é Renata Lasso, franqueada da SB Coaching e analista comportamental. Renata atua com desenvolvimento humano para pessoas, times e empresas. Seja bem-vinda, Renata. Olá, Denise, um prazer imenso poder estar aqui com você hoje. Espero contribuir aí com o seu canal. É um prazer recebê-la, mas antes de nosso bate-papo, quero pedir para vocês curtirem esse vídeo e compartilharem, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E o tema de hoje é o desafio que as mães estão enfrentando com os filhos em casa, principalmente as mães com filhos com deficiência. Renata, como o coaching pode contribuir com essas mães e com os familiares? É verdade, né, Denise? Hoje a gente sabe que todos, né, com essa questão desse momento atual de pandemia, foi necessário aí toda uma adaptação em relação às nossas atividades, em relação a conciliar trabalho, casa, filho, escola, que agora é tudo nesse momento aí, tudo no virtual, no digital, né? Então, a gente sabe que já é um desafio, né, de forma normal, vamos falar assim. Quando você tem aí um filho já com uma questão a mais em relação a cuidados especiais, eu acho que a demanda aí é muito maior, né? Então, o coach ele pode conciliar nesse equilíbrio, né? Então, em manter uma produtividade, se manter ali nas atividades que são mais importantes, conciliando ali uma rotina, aprimorando a sua rotina e obtendo com isso aí mais qualidade de vida, né? Eu acho que esse equilíbrio nesse momento é fundamental. Então, assim, tem meios da gente alcançar isso. Eu acho que o que a gente tem visto, né, diante desse momento, às vezes as mães acabam se desesperando. Como a gente vai fazer? Né? E o coaching, ele auxilia no quê? Nessa organização das ideias, em conseguir focar mais nas atividades, nos objetivos que aquela mãe precisa alcançar naquela semana, nos objetivos de vida dela. Então, ela começa a ter um olhar diferente para aquela situação. Para a criança, então, buscando alternativas, né, mais eficazes, né, para chegar num resultado aí melhor. Essa é a forma aí que o coaching ele pode contribuir em relação a isso. Inclusive, Renata, eu acho que assim também com a aprender a administrar melhor o tempo, né? Porque a gente fica meio perdida, né? Porque é uma situação nova que estamos todos passando, então é um momento bem delicado. E eu acho que assim aprender a otimizar o tempo, tudo isso o coaching ajuda. Sim, a partir do momento que a gente começa, né, organizar melhor as nossas ideias, trabalhar melhor esses objetivos do que a gente quer alcançar, sejam objetivos pessoais, sejam objetivos profissionais, sejam objetivos familiares ali, porque a mãe também, às vezes, ela se vê numa situação, principalmente acho que quando você recebe, né, uma notícia que você tem um filho especial, ocorre toda uma desestruturação ali em relação às expectativas, aos sonhos, aos objetivos que aquela família ali construiu. E você precisa reorganizar tudo isso. Então, o processo de coaching, além dele ser um processo de autoconhecimento, ele gera muito autoconhecimento, muita reflexão, ele faz com que essa mãe ela consiga projetar de forma positiva o que ela quer para o futuro dela, mesmo diante desse desafio. E a gente precisa entender o seguinte, que o processo, ele vai ajudar nessa organização, vai colocar a pessoa, né, mais em ação, mas com certeza gera mais clareza também dos profissionais que ela precisa, às vezes, agregar para auxiliá-la naquele momento, buscando alternativas, buscando meios de ter um equilíbrio maior ali, não só para ela, mas, né, para todo o meio ali, para toda a família ali que ela convive. Então, ajuda sim muito nessa questão da produtividade, ajuda no equilíbrio, né, emocional mesmo, em olhar às vezes a situação
por uma outra ótica, desenvolvendo ali as soft skills que a gente chama, as competências ali emocionais mesmo. A gente usa muitos conceitos também da psicologia positiva, né, que são aplicadas ali ao coaching, e dentro desse processo a pessoa consegue ter maior ali qualidade de vida e conseguindo equilibrar mais ali a sua produtividade. Então, auxilia muito na gestão, na administração do tempo, sim, né? Porque às vezes a gente acha que a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente precisa categorizar, priorizar, e o coaching ajuda a ordenar essas ideias, né? Colocá-las num plano de ação mesmo, colocá-las no papel para que você consiga ir avançando em relação a esses objetivos, né? Gera muito mais clareza, vamos falar assim. Isso é fundamental, né? Porque são muitas questões, como você disse. No momento que você tem a notícia de que tem um filho com alguma deficiência, então gera uma série de questões, e aí que você tendo um profissional, né, um coaching te ajudando a entender todo aquele processo que você está passando, vai com certeza te dar muito mais clareza, né? E lidar melhor com a situação, o que vai ser bom para a pessoa, para a família toda. Que eu acho que é um momento, principalmente aí para os casais, né? Que o homem também, não, a gente está falando das mães, mas os pais também precisam de muito apoio, e nesse momento o coaching pode ajudar toda a família, né, Renata? Sim, pode sim. E eu falo que tem casos, às vezes, e a gente precisa identificar, né, se essa mãe ou esse pai, ela precisa também, às vezes, de um auxílio com um terapeuta mesmo, com um psicólogo. E o psicólogo vai fazer um tipo de cuidado, um tipo de atendimento, e o coaching ele vai ajudar de outra forma, no que? Na produtividade, nas ações. Então, são questões, assim, distintas, né? Uma coisa não substitui a outra, mas ambas podem trabalhar ali em paralelo para quê? Para que aquela família, para que aquela pessoa consiga ali equilibrar melhor a vida dela como um todo, né? Proporcionando ali também para a criança uma convivência ainda muito melhor, né? Muito maior. Mais Então, é isso. harmônica, né? E assim, hoje realmente o desafio aí está bem grande, porque a maioria dos pais, das mães trabalham, né, e trabalham em casa, então em home office é bem complicado aí você conciliar tudo, né? Então, nesse aspecto também o coaching pode ajudar muito, né, Renata? A gente costuma trazer o seguinte, né? A partir do momento que você começa a ter uma organização melhor das suas ideias, todo o meio você consegue organizar muito mais. Eu tenho casos, por exemplo, né, de clientes que não conseguiam, às vezes, organizar determinada área da casa, ou, tipo, tinha lá um cantinho que era a biblioteca, estava sempre bagunçado. Eu não consigo. Tipo, passou 4 semanas de atendimento, ela foi lá e conseguiu organizar toda né, aquela área. Por que isso acontece, entendeu? Acontece por quê? Porque primeiro precisa existir essa organização interna. Sim. Né? E o teu mundo externo, a gente costuma falar que ele é reflexo do teu mundo interno. Então, por exemplo, se você tem uma mesa toda bagunçada e você trabalha daquela forma, é porque a tua mentalidade, ela não está organizada, por isso que você não consegue aprimorar. E o processo de coaching, ele ajuda nessa organização, nesse aumento da produtividade, nessa clareza do que é necessário fazer para chegar naquele resultado. Mesmo os resultados, os objetivos familiares, né? Porque, como eu falei, os desafios são grandes, mas o que você precisa buscar? Como é que você quer que essa situação fique no futuro? O que você precisa fazer mais para chegar mais próximo dessa realidade que você idealizou? Então, a gente começa a construir um plano de ação ali, direcionando essa pessoa aos seus objetivos, né? A gente constrói isso junto. Então, isso gera clareza e gera ações aí mais... gerando aí resultados, ações mais efetivas, gerando resultados melhores em todos os lados, seja no lado profissional como
no pessoal mesmo, familiar, né? Entendi. E o coaching, ele utiliza, são várias ferramentas, né, que são utilizadas, né, esse é o termo, né, que se usa, né, Renata? É isso. A gente fala que o coaching ele é um processo, né? Então ele não é um evento, não é uma sessão. Então ele tem início, meio e fim. É um processo onde a gente utiliza assim uma metodologia cientificamente validada, né? E aí com isso a gente consegue mensurar essa evolução. Então a gente consegue sim comprovar esses resultados, né? Por exemplo, eu tenho clientes que tinha um projeto que precisava, tipo, uma etapa de um projeto para ser concluído em uma semana. Ele conseguiu aumentar a produtividade dele, tipo, em 2 dias ele concluiu 95% daquela etapa do projeto, entendeu? De forma antecipada, né? Então, como que isso foi possível? Através desse desenvolvimento, desse autodesenvolvimento que o processo de coaching promove, né? E ali sim a gente usa várias ferramentas, várias técnicas dentro de uma sessão, né? Então, gradativamente a pessoa vem aprimorando, vem evoluindo, vai entrando em ação, vai olhando mais para o lado positivo, para os seus pontos fortes. Então a gente começa a utilizar mais ali os recursos que ela já tem, né? Ela aproveita melhor esses recursos internos, desenvolve, às vezes, outros que precisam, às vezes, pode estar impedindo ali que ela alcance o que ela deseja, e aí a gente vai nesse processo contínuo aí de desenvolvimento, que dura uma média aí de 3 meses, né? A gente tem um acompanhamento ali por pelo menos 3 meses. E pelo que a gente conversa, assim, você tem vários casos de sucesso, e esse tempo é um tempo relativamente curto, né, Renata, para você ver tanta mudança. Então, eu percebo realmente como o coaching funciona, né, como eu já comentei aqui, eu também já fiz coaching com a Renata, e é fantástico realmente a evolução e a clareza que te dá em relação a tudo, né, a toda a sua vida. Então, é fundamental esse acompanhamento, realmente ajuda e gera mudanças muito grandes, né? E é muito bacana ver isso. Eu acho que dá uma sensação muito boa de realização, né? Para você também acompanhar todos esses casos, né, Renata? Sim, e assim, eu vejo que, por exemplo, eu tenho clientes aí falando um pouco até do universo corporativo, né? Mas como eu falei, eu atendo tanto pessoas físicas como, né, pessoas jurídicas, né? Eu atendo, por exemplo, a produtividade, ele não vai impactar só em casa, ele vai impactar no trabalho. Então, a gente acaba trabalhando esse indivíduo de forma sistêmica, trabalha vários pilares ali para que ele tenha esse equilíbrio. E eu tenho clientes, por exemplo, que tiveram resultados assim surpreendentes, mesmo nesse momento de pandemia, utilizando essas técnicas, utilizando o que ele aprendeu. Então, por exemplo, um comentário de um cliente, né? Ele mesmo nesse momento aqui de pandemia, ele estava com 3 funções na empresa, e mesmo assim, apesar da demanda, tá, né, do volume ali de trabalho, ele estava conseguindo praticamente sair dentro dos horários, não estava precisando cumprir hora extras, e assim, isso não seria possível se fosse antes sem ele ter passado por um processo. Então, é algo que ele levou para a vida, não foi só enquanto ele estava ali comigo no processo. Isso foi um resultado, por exemplo, que ele obteve depois de quase 2 anos aí que nós já fizemos o processo. Então, você vê que é algo duradouro, algo permanente, que a pessoa acaba levando realmente para a vida. Né? E aí tem casos também, né? Você percebe toda essa evolução aí num prazo muito curto, como a gente já havia comentado, mas existem também casos de pessoas que te buscam novamente, buscam o seu apoio de novo, querem continuar fazendo coaching, sempre uma busca contínua, assim, do processo?
Sim, tem casos, você pode fazer em vários momentos da vida da pessoa, porque o coaching, ele sempre vai estar alinhado a essa melhoria contínua. Ele vai estar sempre alinhado, atrelado a um objetivo a mais que ela quer alcançar. Então, a partir do momento que ela colocou uma meta, né, ela tem um sonho, ela transformou esse sonho em uma meta, em algo mais tangível, né, alcançável, a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Depois que ela alcançou, normalmente a pessoa tem outros sonhos, outros objetivos, e aí é onde entra de novo, né, o processo. Por quê? Porque é uma nova fase, vem outros desafios, então a gente tem, né, quando a gente fala até das nossas limitações, muitas vezes a gente acaba enxergando aquilo como uma limitação e aquilo acaba te impedindo, e o processo de coaching ajuda nessa clareza, né? De como que ele contorna aquilo, como que ele busca outras alternativas. Então, expande novamente a consciência e faz com que ele tenha resultados novamente superiores. Então, são ciclos, né? Tanto que coach, nós profissionais, nós fazemos coaching também, entendeu? E isso faz com que a gente esteja nesse movimento também de melhoria contínua. Como os psicólogos também têm os seus grupos, né? Eles também fazem esse acompanhamento uns com os outros, né? Tem todo esse assessoramento. Então, é fundamental. Ajuda muito a gente realizar muito mais e conseguir equilibrar, né? Ter essa qualidade de vida, ter esse equilíbrio emocional diante de todos os desafios que a gente vem enfrentando, sem dúvida. É um crescimento contínuo, né? Sempre em busca de novos desafios, e o que é importante, você estava falando do sonho, né? Nunca deixar morrer um sonho que você tenha, saber, como você diz, Renata, é difícil, mas não é impossível, como é que é? A gente fala que o processo de desenvolvimento não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. É possível, né? Então, a gente sempre pode aprimorar, a gente sempre pode melhorar, só que o processo de coaching, ele acaba te tirando, sim, às vezes, né, a gente chama da zona de conforto. Por quê? Porque ele te leva à ação, ele te leva a buscar soluções, e a buscar soluções mais rápidas, né? E com mais clareza. Então, você toma decisões melhores através dessa clareza que é gerada. A gente faz análises de cenários, a gente trabalha todas essas suposições, vamos falar assim, né? Se eu tomar uma decisão em relação a isso, qual que vai ser o resultado disso, qual vai ser o impacto, quais são os seus riscos? Se eu for por esse caminho. Então, a gente usa ferramentas aí para tomada de decisão, né, para gerar maior clareza nas tomadas de decisão, fazendo com que a pessoa consiga aí avançar, mesmo diante dos desafios. A tomada de decisão, às vezes, é familiar ali, é para alguma coisa que vai beneficiar a família, mas toda decisão você está eliminando algo, você está deixando algo de lado, e aí como que é isso? Né? E às vezes a falta de clareza sobre os seus valores, conhecer realmente o que é importante, então você precisa pesar isso, né? Então, quando você começa a passar por um processo de autoconhecimento, você começa a ter mais clareza sobre isso, e aí as decisões também, você vai tomando decisões mais congruentes com esses valores internos, então isso vai gerando uma satisfação maior, né? Uma realização maior, e isso acaba refletindo ali em toda a família, na verdade, né? Inclusive nos filhos, né? Diretamente, né? Não, com certeza. A mãe estando bem, os filhos vão estar, né? E da mesma forma, eles estando bem, ela também fica, quer dizer, é um todo, é um cuidado geral, todos vão acabar se beneficiando aí do coaching, né, Renata? Porque eu falo assim, o coaching, ele acaba propiciando, né, favorecendo o quê? Para que as pessoas fiquem mais funcionais, né? E quando que você está, às vezes, em disfunção, né? Por exemplo, o que a gente chama, né? Se a pessoa ela está tomando muitas decisões por todas as pessoas e está sobrecarregada,
ela está disfuncional ali para aquele... acaba sendo uma disfunção. Ela precisa, às vezes, compartilhar, verbalizar melhor aquilo, envolver mais as pessoas ali próximas a ela, para buscar esse equilíbrio. Quando ela faz isso, a gente fala muito da liderança, né? Isso acontece muito dentro dos processos de liderança. O líder vai lá e ele toma todas as decisões e não envolve o time. Ele acaba, às vezes, né, ficando sobrecarregado. Então, e aí não promove o que? O desenvolvimento e, às vezes, o engajamento do time. Isso também acontece na família. Verdade. Então, a gente busca justamente esse equilíbrio e uma comunicação ali mais assertiva, de novo, alinhando esse propósito da família, alinhando esses objetivos também, né, familiares e profissionais, buscando aí esse equilíbrio. Não, isso é fundamental, né, Renata? Porque eu acho que muitas mulheres realmente ficam sobrecarregadas e não pedem ajuda, não verbalizam, né? Então, nesse momento que entra o coaching também, para ajudar, né, nessa comunicação, né, entre todos os membros da família e também, né, para que todos atuem juntos, né? E o risco de não verbalizar é o estresse, né? Então, aí a pessoa, às vezes, vai acumulando, é onde ela estoura, ela, né, está sempre irritada. Então, se isso está acontecendo, precisa, sim, colocar os papéis, distribuir melhor essas funções, o que, às vezes, eu posso delegar. Ah, não tem? Será que não tem? Como que poderia ser? Quais outras alternativas? Porque, muitas vezes, eu né, já atuei, às vezes, com algumas clientes, que o fato de precisar pedir para alguém, às vezes a pessoa vê aquilo como algo negativo, ou eu vou deixar o meu filho, se sente culpado em ter que deixar, quer estar ali presente o tempo inteiro. Então, assim, também administrar melhor esse tempo para que você tenha mais qualidade também com o seu filho, qualidade, né, de estar ali com ele, porque às vezes se você estiver também se sentindo sobrecarregada, você não vai estar presente, às vezes, como você gostaria. Então, o processo, ele acaba gerando toda essa organização, né, das ideias, vamos falar assim, e das ações, para que você tenha momentos realmente mais produtivos, com maior qualidade, destinado para cada coisa, né? Alinhando de novo com o que realmente é importante para você. Então, não é às vezes tudo, mas precisa dessa consciência e desse equilíbrio. Porque se não encontrar esse equilíbrio, né, Nato, o que vai acontecer? Vai acabar ficando doente, né? Acaba com um estresse muito violento e aí prejudica mais ainda os cuidados com o filho. Então, realmente tem que estar bem atenta e buscar ajuda, sim, se necessário, né? Porque isso faz parte das necessidades do ser humano. E eu acho que o coaching ajuda aí muito nesse caso. E a pessoa sente que ela não está sozinha, né? Sim, sim. Ela tem esse apoio, né? Esse acolhimento aí que é fundamental. Tem momentos na vida que eu acho que de todo ser humano que a gente precisa realmente perceber que nós estamos no momento que estamos precisando de ajuda, e isso não é nada de ruim, não é nada negativo, ao contrário, né? É uma necessidade sua e tem que buscar realmente, né? E daí para partir para coisas melhores, conquistando mais coisas, se organizando melhor e encontrando esse equilíbrio, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, pode falar. Uma coisa que eu acho que é importante, né, até pelas pesquisas que a gente identifica, que muitas mães, quando recebem, às vezes, uma notícia assim, até os profissionais, né, eles acabam passando e, às vezes, a pessoa vê muito o lado mais negativo da situação e tentar olhar sempre com uma ótica mais positiva, porque existem meios, a gente sabe que dos desafios aí, das deficiências, mas quantas crianças e adultos se tornaram depois adultos, assim, com um nível de desenvolvimento alto, conseguiram, né, se desenvolver. Então, assim, olhar por essa ótica mais otimista
e buscar meios para que isso aconteça, né? E eu acho que isso é fundamental. E o processo de coaching, a gente sempre busca novas alternativas em toda a situação, não olhar o problema como um problema, mas como eu amenizo, como eu posso, né, buscar alternativas para que eu possa me desenvolver ou passar por esse processo de forma mais suave, mais amena, né? Com menor impacto, vamos falar assim. Então, o coaching, ele promove isso, né? Nossa, não, que bacana, tudo isso que você nos falou, acho que tem bastante coisa para refletir, né? Bastante conteúdo. E queria saber se quer deixar algum recadinho para as mães, para os familiares, para as pessoas que estão passando por esse momento de pandemia, com as crianças em casa, com filhos com deficiência. Eu queria deixar algumas dicas, então, para a produtividade aí, para que elas já consigam aplicar isso no seu dia a dia, né? Uma das coisas que a gente fala é a importância de você tomar uma decisão. Então, assim, você precisa olhar como é que está a tua situação hoje e você tomar a decisão de que você quer aprimorar, que você quer melhorar, né? Então, decida isso, eu vou melhorar essa condição e saber exatamente o que você quer, em contraste do que é hoje. Definir isso, visualizar isso, né? Ter essa visão clara que a gente fala. O que eu quero que seja diferente? Então, peraí, tem situações que eu não consigo mudar. A situação da pandemia eu não consigo mudar. Então, eu tenho que aprender a lidar com essa situação. Não adianta eu me indignar, eu me revoltar com essa situação. É o que nós temos para agora. Então, dentro disso, como que eu quero passar por esse momento? Por isso que eu falo que é uma questão de decisão. Então, e aí sim, a partir do momento que você decide isso, você vai buscar as melhores alternativas e colocar isso como objetivo. Então, qual é o meu objetivo nesse momento? Como que eu posso utilizar melhor os recursos que eu tenho? Como que eu não tenho a escola, eu não consigo levar meu filho para a escola, ele está perdendo essa interação com os alunos. Mas será que eu tenho 2 mães, 2 amiguinhos, 3, que eu posso, às vezes, me aproximar? Será que a gente pode fazer atividades, às vezes, em conjunto? Sabe? Buscar alternativas. Certo. Mas primeiro vem essa decisão. Aí, estabeleceu isso como objetivo, começar a priorizar, organizar isso dentro de uma agenda, né? Fazer um cronograma, fazer uma análise da tua agenda, o que realmente é importante, alinhado com esse objetivo que você colocou. E aí, sim, você começar a categorizar, né, o que é importante, o que às vezes é urgente, e diante disso, tirando aí, organizando a sua agenda, tirando as melhores ações em direção a esse objetivo. Acho que é as primeiras coisas, assim, que a gente começa a organizar dentro de um processo de coaching, né? É ampliar essa visão e definir esses objetivos. Depois a gente vem utilizando os recursos que a pessoa já tem e o que ela precisa desenvolver, de forma bem resumida, né? Mas é essencial ela ter essa clareza. O que é que você quer, em contraste do que é hoje? E buscar meios para alcançar esse objetivo. Muito bacana, nossa, ótimas dicas. Tenho certeza que vai ser muito útil, o pessoal com certeza vai adorar. E eu quero te agradecer, então, mais uma vez, a presença aqui no Especial com Denise. Foi muito bom conversar com você e tá às ordens para quando quiser voltar com novas dicas. Eu que agradeço aí a oportunidade, Denise. Espero realmente que esse conteúdo possa, né, agregar valor e contribuir com as mães aí que estão buscando essa produtividade, né, esse equilíbrio maior. Me coloco à disposição. Muito obrigada, Renata. E agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até agora e curtam e compartilhem. Até mais, até a próxima. Obrigada. Fiquem com Deus.